Ok, você vai cortar isso daí. Boa tarde, meu nome é Davi. Eu faço parte do grupo que ficou com hidrocarbonetos junto com Débora e a Raíssa de Souza. E a gente vai falar sobre os hidrocarbonetos alifáticos, que seriam os hidrocarbonetos que não têm anéis aromáticos dentro da sua cadeia. Ou você pode chamar eles de hidrocarbonetos saturados ou insaturados de cadeias abertas ou fechadas. Para contextualizar melhor a aula, a gente vai vir para a definição de compostos orgânicos que foi dada primariamente por Lavoisier, em que ele disse que todo composto orgânico é um composto que tem carbônico. Essa é uma definição que seria... Lavoisier definiu que compostos orgânicos são todos aqueles que são formados por carbono. Essa não é uma definição que está 100% correta, porque a química é uma ciência de diversas exceções. Ou, por exemplo, compostos como monóxido de carbono, dióxido de carbono ou até mesmo cianeto, apesar de terem carbono na sua composição química, eles não são considerados compostos orgânicos e sim compostos inorgânicos. Isso mostra que essa definição não é 100% correta, porém é uma definição muito útil para você trabalhar compostos orgânicos. Agora a gente vai trabalhar as características das cadeias de carbono. Cadeias de carbono têm 4 características principais. A cadeia pode ser uma cadeia aberta, uma cadeia fechada, uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. E essas 4 características vão afetar a forma como essas moléculas vão reagir e também vão afetar e diferenciar as moléculas. Compostos orgânicos têm uma característica que é chamada de isomeria, onde a posição de ramificações, a posição de funções orgânicas, a forma como a cadeia é organizada, tudo isso vai diferenciar uma molécula de carbono de outra. E para poder fazer essa diferença, para poder retratar essa diferença, a IUPAC vai fazer com que cada composto de carbônico, independente da isomeria, vai ter uma nomenclatura diferente. E essas regras também vão definir os tipos de hidrocarboneto que a gente vai trabalhar nessa aula. Como a gente está trabalhando com hidrocarbonetos alifáticos, a gente só vai trabalhar com os alcanos, os alcenos e os alcinos. Os hidrocarbonetos aromáticos, que são os que têm os anéis aromáticos, não vão ser trabalhados nessa apresentação. E agora a gente vai apresentar o hidrocarboneto mais simples de ser encontrado e a base de todos os outros compostos orgânicos, que seriam os alcanos. Os alcanos são tipos de hidrocarbonetos que são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Eles são caracterizados por terem apenas ligações simples entre os carbonos e os hidrogênios, e eles vão ter a seguinte fórmula: NH2N mais 2, porque todo alcano vai ter o número de hidrogênios dele vai ser o dobro do número de carbonos mais 2 carbonos. Os alcanos eles são classificados como cadeias abertas e eles também podem ser classificados como cadeias fechadas. Quando eles estão formados por cadeias fechadas, eles são chamados de ciclanos. E eles são compostos majoritariamente apolares. Todo hidrocarboneto, na verdade, é apolar. Isso acontece por quê? Porque a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio é quase nula. Então isso dá um caráter apolar para a molécula. Aí agora a gente vai trabalhar as formas como os alcanos são representados. Aqui a gente tem a fórmula do gás metano na sua estrutura tridimensional. Aqui a gente tem a fórmula de Lewis do gás propano. E aqui é a fórmula como a gente geralmente escreve os compostos orgânicos, que é a fórmula de traços. Porque como cadeias de carbono tendem a ficar muito grandes, elas são terrivelmente difíceis de desenhar. Então a gente fez essa estrutura aqui para representar os desenhos de hidrocarbonetos. A gente vai agora falar sobre os alcenos, que
são hidrocarbonetos que são caracterizados por terem uma cadeia aberta e possuírem uma ligação dupla entre os carbonos daquela cadeia. Caso a cadeia seja fechada, nós já vamos chamar eles de ciclenos. E caso você tenha mais de uma ligação dupla, a gente vai adicionar o prefixo di, tri, tetra antes do infixo da ligação dupla. Os alcenos, eles são compostos apolares insolúveis em água, assim como os hidrocarbonetos. E eles têm uma isomeria que eles compartilham com cadeias fechadas, que são chamadas de isomeria cis e trans, onde a posição que os compostos têm nessas duas direções. O alceno é caracterizado por ser CnH2n. E aqui a gente tem alguns exemplos de alcenos, tanto na fórmula plana, na fórmula de traços e na fórmula tridimensional. Aqui você tem o eteno, que vai ser responsável por amadurecer as plantas, e aqui você vai ter ambas as fórmulas são do propênio. Por último, agora a gente vai trabalhar com os alfinos, que são hidrocarbonetos insaturados, categorizados primariamente por terem uma ligação tripla entre os carbonos. Os hidrocarbonetos que possuem cadeia fechada são chamados de ciclinos. Os que têm a cadeia aberta são chamados de alcinos. Os hidrocarbonetos também têm característica apolar, e devido à ligação tripla deles, eles são altamente instáveis e bastante reativos. Eles tendem a reagir tanto com halogênios, com calcogênios, eles tendem a reagir com metais, ácidos e bases, e fazem uma reação muito violenta com oxigênio. Porque essa ligação tripla aqui tem um alto nível de energia, fazendo com que a estabilidade dos alcinos seja baixa. Por essa razão, alcinos são alguns dos hidrocarbonetos mais difíceis de serem encontrados na natureza. Podendo, se eu não me engano, apenas 1.000 a 2.000 dos compostos orgânicos encontrados até agora são compostos alcinos. Por último, nós vamos trabalhar a fórmula dos alcinos, que é CnH2n-2. Aqui, a nomenclatura desse alcino, que é o 4-metil-hept 1,5 diino, e aqui um dos alcinos, que é o etilo, também conhecido como acetileno. Só formarem ligações sigma, o carbono tem hibridização sp3. E por fim, agora nós vamos falar sobre a questão da nomenclatura. Para trabalhar com a nomenclatura dos hidrocarbonetos, a gente pode utilizar dois sistemas específicos para cadeias abertas e cadeias fechadas. Para cadeias abertas, a gente vai começar colocando a posição da ramificação, em seguida do tipo de ramificação e o número de carbonos na cadeia principal. Caso você tenha uma ligação dupla ou uma ligação tripla, você vai começar colocando a posição da ligação dupla e o tipo de ligação, seja uma ligação saturada que você está tendo, seja ela dupla ou tripla, e você sempre vai terminar com a função O. No caso da cadeia fechada, você vai seguir a mesma estrutura de a posição da ramificação, o tipo de ramificação, só que você vai adicionar o ciclo antes de colocar o número de carbonos da cadeia principal. Caso você tenha uma insaturação, você vai dizer a posição e o tipo de insaturação que é, e você sempre vai terminar com a O. Essas duas estruturas vão conseguir dar os nomes de toda e qualquer molécula de hidrocarboneto que você conseguir encontrar. E de novo, caso você esteja mais de 2 ou 3 insaturações, você, antes de colocar o tipo de ligação, você vai colocar o prefixo de tri, tetra,
e assim por diante. Para a questão da ligação. Então, dando um exemplo de uma cadeia fechada. Esse daqui você tem uma ligação dupla e uma ramificação. Nesse caso aqui você tem um 5-etil, ciclo, epi, 1,3 dieno. Um exemplo de uma cadeia aberta. Uma reação dupla aqui. Nesse caso aqui, devido à insaturação, você começa dessa insaturação. Então você tem 2, 3, 4, 5. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7. Quer voltar? Essa Você parte. vai ter. Você vai ter 4,6 trimetil, 4,4,6 trimetil, epi, et, 2 eno. Claro que isso aqui é só uma simplificação. Existem mais ainda uma série de regras, como por exemplo, se isso aqui fosse um etil, você teria que colocar 6 etil, 4,4 dimetil, et 2 eno. Ou seja, essas regras, essa estrutura aqui ainda é uma estrutura bastante simplificada. Quando você tem ramificações dentro de ramificações, quando você tem a ordem de ramificações que você tem que colocar dentro da nomenclatura, aonde você tem que dar prioridade para a cadeia principal, as ordens, todas essas são questões que vão ser trabalhadas na química orgânica e vão ser desenvolvidas nessa aula, porque aqui é uma aula curtinha de 10 a 15 minutos que não tem como trabalhar muito bem todas essas complexidades. Obrigado pela atenção.